Para tudo um instante. Antes de seguir com o seu dia, ou antes mesmo de tentar dormir, eu quero te fazer um convite simples, mas profundo. Fica comigo por alguns minutos. Ouve com calma. Isso que vamos conversar agora não é sobre decoração, não é sobre aparência, é sobre você. Talvez você esteja ouvindo isso no fim da noite, quando o corpo finalmente deita, mas a mente não para. Quando o quarto fica escuro, mas os pensamentos continuam acesos. Quando o silêncio externo só faz aumentar o barulho por dentro. Se isso está acontecendo com você, não se assuste. Você não está errado, você está humano. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar direto com o seu coração agora. Há um cansaço que não vem do corpo. Há um peso que não se explica com palavras. É aquela sensação de ter feito tudo o que dava, mas ainda assim sentir que falta algo. Uma inquietação no peito, um aperto suave, porém constante. E isso costuma aparecer justamente no quarto, quando ninguém mais está olhando. Talvez você se pergunte, em silêncio, por que descansar parece tão difícil? Por que dormir virou um desafio? Por que o quarto, que deveria ser refúgio, às vezes se transforma em campo de batalha entre pensamentos, medos e lembranças? Não se julgue por isso. Esse espaço revela mais sobre sua sensibilidade do que sobre sua fraqueza. E é exatamente aqui que essa conversa começa a fazer sentido. Porque há coisas que só aparecem quando o mundo cala. Há sinais que só se revelam no recolhimento. E há um motivo pelo qual o quarto ocupa um lugar tão especial na vida de quem carrega uma missão, mesmo sem perceber. Agora, continua comigo. Não se desconecte agora. O que eu vou te mostrar a seguir pode explicar muito do que você sente. E talvez revele algo importante sobre quem você é. Tem noites em que o corpo até tenta descansar, mas a alma permanece em alerta. Você deita, muda de posição, fecha os olhos, abre de novo. O relógio anda devagar e os pensamentos andam rápido demais. Talvez você sinta um cansaço que não melhora com sono. Um esgotamento que não vem só do trabalho, nem só das responsabilidades. É como se algo dentro de você estivesse sempre ligado, sempre atento, sempre esperando. Há noites em que o peito fica apertado sem motivo claro. Não é dor física. É um peso emocional difícil de explicar, mas fácil de sentir. Às vezes é medo, não um medo específico, mas aquela sensação de que algo pode dar errado. Uma inquietação sem nome que aparece quando tudo fica silencioso. Outras vezes é confusão. Pensamentos misturados, lembranças antigas, decisões que você não sabe se foram certas, perguntas que voltam justamente quando você queria descansar. E tem também o cansaço de tentar ser forte o tempo todo, de segurar as pontas, de não querer preocupar ninguém. Talvez você sinta culpa por estar cansado, culpa por não estar agradecendo o suficiente, culpa por ainda sentir dor mesmo tendo fé. Escuta isso com calma agora. Sentir tudo isso não te torna fraco, te torna sensível. E sensibilidade é uma das marcas de quem carrega mais do que imagina. Muita gente acha que pessoas escolhidas vivem em paz constante. Mas a verdade é que, muitas vezes, elas sentem mais, percebem mais, absorvem mais. Por isso, o quarto se torna tão importante. Porque é ali que as máscaras caem. É ali que você não precisa provar nada para ninguém. É no quarto que você sente o peso do dia inteiro pousar sobre o corpo. É ali que os pensamentos ganham voz. É ali que as emoções pedem espaço. Talvez você já tenha percebido que algumas noites são mais difíceis que outras. Há dias em que o quarto acolhe, e há dias em que ele parece revelar tudo o que você tentou ignorar. Isso não é castigo, não é sinal de afastamento.
É sinal de profundidade, porque quem vive na superfície dorme fácil, mas quem vive em camadas profundas precisa aprender a descansar de outro jeito. Agora, presta atenção nessa transição. Não se desconecte agora. Essa parte é importante. Existe algo que quase ninguém fala, mas que muda tudo quando você percebe. O quarto não é apenas um espaço físico, ele é um reflexo silencioso do que acontece dentro de você. E é aqui que entra a frase que vai nos acompanhar nessa conversa. 5 coisas que o quarto de um escolhido tem. Não pense nisso como uma lista, não é uma regra, não é um padrão externo. Pense nisso como sinais, como pistas, como marcas sutis de cuidado espiritual. Essas 5 coisas não são objetos obrigatórios, são presenças, são atmosferas, são escolhas conscientes, muitas vezes feitas sem perceber. Elas aparecem porque o escolhido, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo com medo, aprende aos poucos a criar um lugar onde a alma possa repousar. E talvez, enquanto você ouve isso, algo dentro de você já esteja reconhecendo essas necessidades. Talvez você nunca tenha dado nome a elas, mas elas sempre estiveram aí. Fica comigo mais um pouco, porque agora vamos caminhar juntos pela sua jornada. Ir de passo a passo, entender como essas 5 coisas se conectam com o momento que você está vivendo agora. Agora, deixa eu caminhar com você com mais calma. Não como alguém que ensina, mas como alguém que senta ao seu lado no silêncio do quarto. Porque, no fundo, o que você sente à noite não começou ali. O quarto apenas revela o que o dia inteiro tentou esconder. Quantas vezes você entrou no quarto carregando o peso de decisões não resolvidas? Quantas vezes deitou com o corpo cansado, mas com a mente presa no amanhã? Quantas vezes desejou apenas desligar e não conseguiu? O quarto é como um espelho quando tudo silencia. Ele não cria o que você sente, ele mostra. E é por isso que os escolhidos, mesmo sem perceber, vão moldando o quarto como quem prepara um lugar seguro para a alma. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez ache exagero. Mas repara comigo. Quando você entra no seu quarto, o que acontece com sua respiração? Ela desacelera, ou fica curta, seu corpo relaxa, ou continua em alerta. Há quartos que parecem apertar o peito, e há quartos que parecem abraçar. A diferença não está no tamanho, está na energia que foi construída ali. O escolhido aprende isso pela dor, pelas noites mal dormidas, pelos pensamentos que insistem em voltar. Por isso, a primeira coisa que começa a surgir é o silêncio respeitado. Não é a ausência de barulho externo. É a decisão de não levar tudo para dentro do quarto. O escolhido começa a entender que nem toda conversa precisa continuar à noite, que nem todo problema precisa ser resolvido antes de dormir, que a alma também precisa de pausa. E deixa eu te perguntar algo, com carinho agora. Quantas vezes você tentou dormir resolvendo tudo na cabeça? O quarto do escolhido ensina, pouco a pouco, que descansar também é um ato de fé. Que confiar não é desistir, é entregar. A segunda coisa começa a aparecer quase sem perceber, uma ordem que acalma. Não é organização rígida, é uma tentativa de criar clareza fora para aliviar o dentro. Dobrar uma roupa, arrumar um canto, apagar uma luz mais forte. São gestos simples, mas profundamente simbólicos. É como se a alma dissesse: eu não controlo tudo, mas posso cuidar do que está ao meu alcance. Você já percebeu como o caos visual cansa? Como bagunça prolongada pesa mais do que parece. O escolhido percebe isso cedo ou tarde. A terceira coisa surge quando o excesso começa a incomodar. Menos objetos, mais significado. O quarto deixa de ser depósito de coisas e passa a ser território de presença.
Tudo que está ali começa a ter uma história, um motivo, uma lembrança. Não é desapego frio, é desapego consciente. O escolhido aprende que cada excesso cobra energia. E que energia, nesse momento da vida, é preciosa demais para ser desperdiçada. Agora, continua comigo. Essa parte é importante. A quarta coisa aparece, geralmente, depois de noites difíceis. É o ponto de conexão antes de dormir. Não precisa ter nome, não precisa ter forma perfeita. Às vezes, é apenas fechar os olhos e respirar fundo. É o momento em que o escolhido para de lutar sozinho e decide dividir o peso. Pode ser uma oração curta, pode ser um pensamento sincero, pode ser um silêncio entregue. Esse momento muda tudo, porque não é sobre pedir coisas. É sobre não carregar tudo sozinho. E então, quase sem perceber, a quinta coisa começa a se formar. Uma atmosfera de leveza e proteção. Não é algo que se compra, é algo que se constrói. O quarto começa a acolher. O corpo começa a entender que ali é seguro repousar. A mente começa a baixar a guarda. E deixa eu te dizer algo com muito cuidado agora. Se você reconhece alguma dessas características em você, mesmo que ainda estejam frágeis, incompletas, em construção, isso diz muito sobre quem você é. Escreve nos comentários qual dessas coisas você mais sente falta no seu quarto hoje. Não para se expor, mas para reconhecer. Porque reconhecer é o primeiro passo da transformação. Agora, não se desconecte. Daqui a pouco vamos aprofundar ainda mais. Entender por que essas 5 coisas são tão importantes, inclusive nos dias em que a fé oscila e o cansaço parece maior do que a esperança. Agora, ouve com ainda mais calma. Porque aprofundar esse tema não é falar de virtudes elevadas. É falar de sobrevivência emocional e espiritual. As 5 coisas que o quarto de um escolhido tem não aparecem porque ele é forte o tempo todo. Elas aparecem porque ele cansa, erra, se confunde e mesmo assim continua. Existe uma ideia errada de que o escolhido vive acima dos problemas, como se tivesse uma blindagem invisível contra medo, pressa e dor. Isso não é verdade. O escolhido sente medo, sente insegurança, sente dúvida. Às vezes sente até vontade de desistir. Não da fé, mas do esforço constante de ser forte. E é justamente por isso que o quarto se torna essencial, porque ele vira o lugar onde não é preciso performar espiritualidade. Ali, o escolhido não precisa parecer bem. Ele só precisa ser honesto. A primeira coisa, o silêncio respeitado, não nasce porque o escolhido ama o silêncio. Nasce porque o barulho interno ficou insuportável. Chega um momento em que a alma pede pausa. Não por preguiça, mas por saturação. O silêncio do quarto não é vazio. É espaço para reorganizar pensamentos que vieram confusos demais. A segunda coisa, a organização que acalma, não surge por vaidade, surge por necessidade. Quando tudo parece fora do lugar por dentro, arrumar o que está fora vira um gesto de sobrevivência. É como quem diz: talvez eu não consiga resolver minha vida agora, mas posso criar um pouco de ordem ao meu redor. Isso não é controle excessivo, é cuidado possível. A terceira coisa, poucos objetos com significado, vem depois de perceber que excesso cansa mais do que falta. O escolhido começa a notar que coisas demais pesam, que distrações demais roubam energia, que estímulos demais confundem, e ele não elimina tudo, ele escolhe. Escolher é um ato espiritual profundo, porque escolher é dizer: isso fica, isso vai. A quarta coisa, o ponto de conexão antes de dormir, nasce quando o escolhido percebe que não dá para carregar tudo sozinho.
Não é um momento bonito. Às vezes é silencioso e até desorganizado. É um suspiro profundo, uma frase curta, um pensamento entregue. Mas é ali que algo se ajusta. Porque o peso dividido pesa menos. E a quinta coisa, a atmosfera de leveza e proteção, não surge de um dia para o outro. Ela é construída noite após noite, entrega após entrega, queda após queda. O quarto vai aprendendo junto com o escolhido a se tornar abrigo. Agora, presta atenção nisso. Essas 5 coisas não eliminam problemas. Elas não impedem dias difíceis, não afastam tentações, não cancelam medos. O escolhido ainda sente pressa, ainda se compara, ainda se cobra. Às vezes se deixa influenciar, às vezes se perde em pensamentos negativos, às vezes esquece de cuidar de si. Mas o quarto lembra que há um lugar onde é possível recomeçar. Lembra que o descanso também faz parte da jornada. Lembra que a alma não foi feita para viver em guerra constante. O quarto de um escolhido não é um santuário perfeito. É um campo de reconstrução. É onde ele aprende a se observar, a perceber hábitos que machucam, a substituir aos poucos o que adoece por aquilo que fortalece, sem pressa, sem culpa, sem condenação. Porque crescer espiritualmente não é virar outra pessoa, é alinhar, pouco a pouco, quem você é com aquilo que você sente que nasceu para ser. E se você está ouvindo isso agora, talvez seu quarto esteja tentando te dizer algo há muito tempo. Talvez ele esteja pedindo menos ruído, menos excesso, menos cobrança. Talvez ele esteja pedindo cuidado. Não se desconecte agora. O que vem a seguir é uma travessia importante. Vamos contrastar visões, guiar o olhar por dentro e permitir que você veja com mais clareza o que já está sendo construído em você. Agora, permanece comigo mais um pouco. Não se apresse. Essa travessia pede calma. Existe uma forma antiga de olhar para a vida e uma forma nova que começa a nascer dentro de você. A forma antiga exige controle. A nova convida à confiança. A forma antiga cobra respostas imediatas. A nova aceita processos. A forma antiga te mantém em alerta constante. A nova ensina a descansar sem culpa. Feche os olhos por um instante, se puder. Imagina o seu quarto exatamente como ele está agora. Não tente mudar nada ainda. Percebe a luz. Se é noite, percebe a escuridão suave. Se é dia, percebe a claridade entrando devagar. Agora, presta atenção no seu corpo. Onde está a atenção? Nos ombros, no peito, na mandíbula? Respira fundo e solta devagar. Essa é a primeira travessia, do corpo em alerta para o corpo em permissão. O quarto do escolhido ajuda nessa passagem. Ele não exige postura, ele permite repouso. Imagina agora o contraste. Um quarto cheio de ruído, luz forte, excesso de estímulos. A mente não entende que pode parar. Agora imagina um quarto que sussurra. Aqui você pode descansar. Essa diferença não é luxo. É cuidado. Continua comigo. Não se desconecte agora. A segunda travessia é da mente acelerada para a mente observadora. Não é parar de pensar, é parar de lutar contra os pensamentos. Visualiza você sentado na cama, observando seus pensamentos passarem como nuvens lentas no céu. Você não corre atrás deles. Você não briga com eles. Você apenas observa. O quarto do escolhido favorece isso, porque ele não distrai, ele acolhe. Agora, a terceira travessia, do medo constante para a confiança silenciosa. Há coisas que você ainda não vê, caminhos que ainda não se revelaram, portas que ainda não se abriram, mas isso não significa abandono, significa maturação. Imagina uma mão segurando a sua, não puxando, não empurrando, apenas segurando. O quarto do escolhido guarda essa sensação, mesmo nos dias difíceis.
A quarta travessia é do excesso para o essencial, do barulho para o sentido, da pressa para a presença. Visualiza você retirando do quarto tudo o que pesa sem perceber. Não com raiva, com consciência. Cada retirada cria espaço, e espaço permite respiração. Essa travessia não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos, no ritmo do coração. A quinta travessia é do isolamento para o cuidado. Mesmo quando você está sozinho no quarto, você não está desamparado. O silêncio não é abandono, é companhia diferente. O quarto do escolhido ensina isso. Ele não grita respostas, ele sustenta perguntas, e isso é profundo. Repete comigo, em silêncio se quiser. Eu posso descansar, eu posso confiar, eu posso atravessar esse momento. Não se preocupe se ainda não acredita totalmente. A fé também cresce em travessias. Agora, permanece atento. O que vem a seguir é sobre alinhar tudo: corpo, mente, emoções e espírito. Porque o quarto do escolhido não cuida só do descanso. Ele prepara para o propósito. Agora, fica mais um pouco comigo. Essa parte é delicada e profundamente transformadora. O cuidado que o quarto do escolhido ensina não começa fora, começa dentro, porque não existe descanso verdadeiro quando o corpo está exausto, a mente confusa, as emoções feridas e o espírito esquecido. O quarto se torna um lugar de alinhamento, pouco a pouco, sem imposição. O corpo aprende a desacelerar, não por obrigação, mas porque finalmente se sente seguro. O escolhido começa a perceber sinais simples. O corpo pede água, pede respiração, pede pausa. E ouvir o corpo não é fraqueza, é sabedoria. A mente, por sua vez, começa a ser educada com ternura, não silenciada à força, mas observada. Pensamentos repetitivos começam a ser questionados, não com dureza, mas com consciência. Isso me ajuda ou me machuca? Isso é medo ou é verdade? Essas perguntas nascem no silêncio do quarto. As emoções também encontram espaço. O quarto permite sentir sem censura, chorar sem explicar, suspirar sem justificar. Sentir não é perder o controle, é recuperar a humanidade. E o espírito começa a respirar novamente, não como algo distante, mas como presença diária. O escolhido entende que mudança verdadeira não acontece em grandes promessas, mas em pequenas escolhas repetidas. Uma escolha por noite, um pensamento substituído, um hábito revisto. Não é punição, é lapidação. O quarto se torna escola silenciosa, ensina sem palavras, corrige sem humilhar. Há hábitos que você ainda não dá importância, mas que moldam sua paz ou sua inquietação. Há pensamentos que você alimenta sem perceber e que drenam sua energia. O quarto ajuda a enxergar isso, sem acusar, sem pressionar. Ele convida à reforma interna, não de forma radical, mas constante. Uma limpeza por vez, uma intenção por vez, uma noite por vez. E quando o corpo começa a descansar melhor, a mente clareia, as emoções estabilizam. O espírito se fortalece, tudo se conecta. Por isso, o cuidado integral é tão importante, porque não adianta buscar luz com o corpo em colapso e a mente em guerra. O quarto do escolhido ensina equilíbrio, ensina ritmo, ensina continuidade. E se essa conversa está tocando você agora, se algo está se mexendo por dentro, não guarda isso só para si. Escreve nos comentários o que você sente que precisa cuidar mais: corpo, mente, emoções ou espírito. E se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa descansar por dentro. Às vezes, um convite ao cuidado é o começo de uma grande transformação. Agora, não se desconecte. O que vem a seguir fala de confiança, de descanso profundo, de entrega.
Agora, deixa eu falar com você de um jeito ainda mais calmo, como quem fala baixo para não assustar a esperança, porque depois do cuidado vem a confiança, e confiar não é entender tudo, é descansar mesmo sem entender. Talvez você esteja vivendo um tempo em que as respostas não vieram, em que as portas parecem fechadas, em que os caminhos ainda estão confusos. Isso não significa que nada está acontecendo. Significa que algo está sendo preparado. Há coisas que você ainda não vê, mas isso não quer dizer que estejam paradas. Há movimentos silenciosos acontecendo, há ajustes internos sendo feitos, há forças sendo reorganizadas. O quarto do escolhido sustenta esse tempo. Ele ensina a esperar sem desespero. Esperar não como quem cruza os braços, mas como quem confia que não está sozinho. Há hábitos que você ainda não dá importância, mas que estão te preparando para algo maior. Há escolhas pequenas, quase invisíveis, que estão abrindo caminhos futuros. Nada disso exige pressa. Tudo isso pede constância. O descanso verdadeiro nasce quando você para de lutar contra o tempo, quando entende que cada fase tem sua função. O quarto do escolhido é o lugar onde essa compreensão amadurece, onde o coração aprende a não exigir provas imediatas. Entrega não é desistir. Entrega é confiar o peso. É dizer, em silêncio, eu fiz o que pude hoje. E isso basta. Deus não te pede exaustão, te pede sinceridade, não te pede perfeição, te pede presença. O descanso que você encontra no quarto não é fuga da realidade, é preparação para enfrentá-la com mais equilíbrio. Portas se abrem, caminhos se revelam. Mas quase sempre, depois que o coração aprende a descansar, confiança não elimina o medo, ela o atravessa. E cada noite bem entregue fortalece a manhã seguinte. Você não precisa forçar esperança. Ela cresce sozinha quando o ambiente é seguro. O quarto do escolhido guarda essa segurança, mesmo quando tudo parece instável fora. E agora, permanece mais um pouco comigo. Porque vamos fechar essa conversa com suavidade, com sentido e com um convite que pode acompanhar você nos próximos passos da sua jornada. Agora, vai ficando tudo mais silencioso. Não um silêncio vazio, mas um silêncio que acolhe. Talvez você esteja ouvindo isso com o coração mais leve, ou talvez ainda esteja pesado, e tudo bem. A jornada espiritual não acontece em linha reta, ela acontece em camadas, como alguém que aprende a respirar melhor a cada noite. O quarto do escolhido não muda o mundo lá fora, mas muda o mundo por dentro, e isso muda tudo. As 5 coisas que falamos aqui não são metas distantes, são sinais sutis de alinhamento, silêncio respeitado, ordem que acalma, poucos objetos com significado, um ponto de conexão antes de dormir, uma atmosfera de leveza e proteção. Nenhuma delas exige perfeição. Todas elas nascem do cuidado. Talvez hoje você consiga aplicar apenas uma. Talvez apenas perceber. E perceber já é avanço. Não se cobre por não estar pronto. Ninguém desperta de uma vez. A alma desperta aos poucos. Há coisas que você ainda não vê, mas que já estão sendo preparadas. Há caminhos que ainda não se mostram, porque você ainda está sendo fortalecido. Há hábitos que hoje parecem pequenos, mas que amanhã sustentarão decisões maiores. O quarto do escolhido é o lugar onde a fé se torna prática, onde a esperança deixa de ser discurso e vira descanso. E se essa conversa fez sentido para você, se tocou alguma parte silenciosa do seu coração, saiba que você não está sozinho nessa busca. Há outros vídeos interessantes como este aqui no canal, conversas profundas, momentos de pausa, reflexões que ajudam a alinhar a alma. Permita-se continuar, assistir mais um, voltar quando precisar. Cada visualização sua não é apenas um número,
é alguém escolhendo crescer por dentro. Se esse vídeo te ajudou, se ele te trouxe um pouco de clareza ou descanso, comente aqui embaixo o que mais falou com você hoje. Se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que anda cansado por dentro. Às vezes, uma palavra chega como resposta silenciosa. Siga cuidando do seu quarto, mas principalmente, siga cuidando da sua alma, porque onde há cuidado, há crescimento, onde há descanso, há força, e onde há silêncio, Deus continua trabalhando. Fica em paz e continua caminhando.